Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. É uma noite especial, é uma noite de Santa Ceia. E nós nos lembramos que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e abençoou, dizendo: é o meu corpo, é o meu sangue que é derramado por vós. Falando a respeito do pão e do vinho. E ele disse que nós devíamos fazer sempre em sua memória. Nos lembrarmos dos seus ensinos, da sua morte, da salvação que ele nos deixou. E eu creio que ainda nessa noite, Deus vai falar no coração de cada um, e com certeza o nosso coração vai transbordar na presença dele. A mensagem que o Evangelho nos deixa revela o amor de Deus por nós. Na carta de São João, no capítulo 3, no versículo 16, do Evangelho de São João, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus, por todo ser humano, foi tal a ponto de Deus mandar seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna. O homem pecador, o homem andando longe de Deus, mas Deus, com seu amor, enviou seu Filho para que o homem pudesse ser atraído e se voltasse para Deus. E Jesus um dia alcançou cada um de nós. Um dia o Espírito Santo falou no nosso coração. E aquela mensagem forte do arrependimento fez com que o nosso coração se abrisse para Deus. Deixássemos os nossos pecados aos pés da cruz, para que aquele sangue que foi derramado lá no Gólgota, lá no Calvário, pudesse limpar o nosso coração, apagar as nossas dívidas, as nossas culpas, ou seja, perdoar os nossos pecados. Então, a partir daquele instante, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Ou seja, aquilo que Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então a mensagem da palavra de Deus entrou no nosso coração. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, a partir daquele instante, nós passamos a fazer parte do povo de Deus, da família de Deus. Nos tornamos cidadãos dos céus. E aprendemos com Jesus. E quantas coisas nós temos aprendido com o Senhor. Aprendemos a respeito do amor de Deus, a respeito da oração, a respeito do perdão, a importância do perdão. Eu acho interessante quando nós oramos o Pai Nosso. Ali ficou uma mensagem forte de Jesus. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Perdoe as minhas faltas, como eu perdoo aqueles que me ofenderam.
Então nós aprendemos a respeito do perdão. Como é importante nós perdoarmos para sermos perdoados. Enfim, nós aprendemos a andar no caminho do Senhor. Aprendemos a respeito da importância de acumularmos tesouro no céu. Aprendemos, sim, que não podemos servir a dois senhores. Ou agradamos um e desagradamos o outro. Não tem como servir a Deus e ao diabo. Não tem como servir a Deus e amar as coisas desse mundo. É bem verdade que São João deixou um ensinamento muito forte para que nós não amássemos esse mundo e nem as coisas do mundo. Porque aquele que ama as coisas desse mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós temos aprendido a cada dia. Mas nós encontramos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no versículo 12 e 13, uma advertência de Jesus. E essa advertência, ela precisa sempre estar bem viva dentro de nós. Quando ele fala que nos últimos tempos, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós sabemos que a volta de Jesus está próxima. Que o final de todas as coisas não estão distante. Aquela mensagem, Jesus brevemente voltará, ela é mais atual do que qualquer outra coisa. A igreja está esperando. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. E sabemos que ele virá no momento em que ninguém aguarda. E um dos sinais é que, antes da sua volta, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que quer dizer isso? Que muita gente que já amou Jesus de verdade, que já andou na presença dele, serviu ele com alegria, que chegou a dizer, não deixo Jesus por nada. Pessoas que oravam fervorosamente, que procuravam agradar o Senhor em tudo. Muitas dessas pessoas se esfriariam na fé. Ou seja, não iam orar mais como oravam, não iam mais servir o Senhor com alegria como serviam, não iam ser constantes na presença de Deus como eram, e vão ser condescendentes com o pecado. Não é bem assim. Tolerar as coisas erradas, o amor de muitos se esfriará. E isso é interessante, porque Jesus virá no momento em que ninguém espera. E a pessoa tem que estar preparada. É por isso que o próprio Jesus fala, mas aquele que perseverar, permanecer firme, não abandonar a sua vida de oração, não deixar a palavra de Deus esfriar no seu coração, não ficar se embeber com as coisas desse mundo, não trocar as coisas de Deus pelos pratos que Satanás coloca na nossa frente, mas perseverar, ser fiel. Essa palavra perseverança fala muito sobre ser fiel a Deus.
ser temente a Deus, obedecer ao Senhor, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não abandonar a sua vida de oração, não abandonar a leitura da palavra, não perder a comunhão com os irmãos, não se esfriar na fé. Não se esfriar na fé. Isso acontece muitas vezes quando as pessoas passam por lutas, por dificuldades, por perseguição. E algumas vezes Satanás consegue fazer com que a pessoa se esfrie, com que a pessoa desanime. Isso daí acontece. Eu me lembro aqui agora, não havia preparado isso, mas o profeta Elias, homem de Deus, temente a Deus, que teve aquela grande vitória, quando orou e o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto, venceu os profetas de Baal, venceu os profetas de Acera. Israel se voltou para Deus, toda a nação se converte para o Senhor. Mas uma palavra de Jezabel trouxe desânimo para a vida dele. Fez com que ele se esquecesse das grandes vitórias que Deus já havia lhe proporcionado, do grande Deus que ele servia. A palavra de Jezabel dizendo, até amanhã, nessas horas, Elias vai estar morto, a cabeça dele vai estar numa bandeja. E Elias, naquele momento, ele vacilou. E ele, talvez tomado por medo ou por desânimo, foi para o deserto. E chegou lá e falou, Deus, tira a minha vida. Estava desanimado. Eu não quero mais viver. E até adormeceu. Ô, meu irmão, cada um de nós aqui temos um chamado de Deus. Você não está servindo a Deus por acaso. Você poderia estar nessa noite em tantos outros lugares. Mas você está na casa do Senhor, porque Deus tem um plano na sua vida. Foi Deus que te escolheu. O próprio Jesus fala, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então Deus tem um plano na sua vida. E algumas vezes, por uma palavra, que o diabo usa alguém, por uma artimanha maligna, você quer adormecer, quer abandonar o seu chamado, quer abandonar o plano que Deus tem para a sua vida. Ô, meu irmão, o plano que Deus tem para a sua vida são extraordinários. Olha, tem uma promessa no livro de Coríntios, na carta aos Coríntios, que Paulo escreve, dizendo que aquilo que seus olhos não viram, que seus ouvidos não ouviram, e que não subiu ao seu coração, Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, o diabo ele procura de todas as maneiras nos afastar do plano de Deus, nos afastar da presença de Deus, nos paralisar na fé, nos paralisar na nossa caminhada, fazer com que voltemos para o mundão. Assim Elias foi para o deserto, dizendo, Senhor, tira a minha vida. Eu não quero mais viver. Desanimado. Muita gente, quando passa por uma prova, ou quando o diabo arma algum lance, no lugar da pessoa orar mais, buscar mais a Deus, se lembrar do Senhor, se lembrar dos grandes feitos de Deus na sua vida, se lembrar que um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que derrubou as muralhas de Jericó, um Deus que fez cair fogo do céu, é o Deus que pode dar vitória nessa luta, nessa dificuldade. A pessoa olha para a ameaça do diabo.
As portas se fecham ali, surge um problema lá, é um problema na família, é alguém que disse algo, é uma perseguição, e a pessoa vai lá, se esfria, abandona a sua caminhada, porque o diabo quer matá-la. O plano que Deus tem para a sua vida. Mas Deus ama o homem. Deus amou o profeta Elias e mandou lá o seu anjo despertar. Come aí pão, bebe água, porque a tua caminhada é longa. Fez isso por 2 vezes. E aí Elias se reanimou, se levantou e caminhou por 40 dias com a força daquele alimento até o Monte Horebe. Sabe, nessa noite, o mesmo Deus que esteve lá no deserto, mandou lá um anjo para despertar Elias, é esse Deus que está aqui através do Espírito Santo e está tocando na sua vida, dizendo que a sua jornada é longa e que ele tem um plano excelente para a sua vida. Não é para você parar, não é para você desanimar, não é para você ficar oprimido, deprimido, triste, ansioso. Pelo contrário, levanta a sua cabeça e diga: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Tudo posso naquele que me fortalece. Então, perseverança. Essa perseverança é fidelidade. É crer, confiar em Deus, depender dele. Está passando por luta? Ore. Está passando por dificuldade? Ore. Está passando pela prova? Ore, porque uma coisa é certa. Depois da luta, vem a bonança, vem a vitória. Depois da tempestade, vem a bonança. Depois da luta, tem a vitória. E a vitória é para aqueles que perseveram. Não deixe que o diabo te amarre. Não deixe que o diabo apague os seus sonhos. Não deixe que o diabo tire você do projeto de Deus. Mas continue perseverando. Porque esse Deus que tanto nos ama, esse Deus que ama a nossa vida, que mandou seu filho para morrer na cruz. E olha, o sofrimento de Jesus foi tremendo. Desde o momento em que ele começa a carregar a cruz até o Calvário. Quanto sofrimento, quanta dor. Tudo isso por amar a nossa vida. Lá ele se fez pecado por nós. Lá ele derramou o seu sangue por nós. Lá ele tomou as nossas dores. É por isso que nós cremos que ele responde oração, porque o preço que ele pagou foi muito alto. Foi o sangue precioso. São João fala, ou melhor, São Pedro fala, na sua carta, no capítulo 1, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vós fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que herdaram dos vossos pais, mas você foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo. Então, para Deus, aquele sangue derramado na cruz é precioso, muito mais do que ouro, prata, diamante. Não tem nada que se compare com o valor para Deus do sangue que Jesus derramou. É por isso que, por mais vermelho que seja o coração do homem, por maior que seja o seu pecado, se ele se arrepender, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha que coisa tremenda. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E olhando para a cruz, quanta dor, quanto sofrimento. Na sua caminhada até o Calvário, quantas chicotadas. Depois a coroa de espinho na sua cabeça. Depois os pregos em suas mãos, seus pés. Depois o vinagre na sua boca. E ele diz: tudo está consumado. Tudo foi feito, Pai. Em tua mão entrega o meu espírito. Inclinou a cabeça e morreu. Ali foi
um preço pago por cada um de nós. Esses dias eu falei aqui na igreja que nós somos de Deus 2 vezes. A primeira é porque Deus nos criou. Deus criou todas as coisas. Pessoas falam que tudo que existe foi uma evolução. Mas nós sabemos que Deus criou todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Aí então Deus começa a moldar a terra. Separa as águas, coloca os luminares, céu, no céu, sol, lua, os astros, terra seca, mar. Deus cria flora, fauna, cria tudo. E por fim o homem. Deus criou o homem do pó da terra. Então, por isso nós falamos que todo ser humano é criatura de Deus. É criado por Deus. Agora, preste bem atenção. Adão estava triste lá no paraíso, porque ele via que todos os animais tinham lá sua companheira. O leão tinha a leoa, o boi tinha lá a vaca. E todos os animais tinham lá macho e fêmea. E ele falou, estou sozinho. E Deus viu que Adão estava triste. Então Deus fez cair um sono profundo em Adão. E Adão adormeceu. Só que Deus tira uma costela de Adão, seu lado, e tapa com carne o buraco que ficou. E da costela de Adão fez a mulher. E aí entendemos, Deus é o Criador. Então todos nós somos de Deus. A verdade é que os nossos pais desobedeceram a Deus lá no Éden. Perderam a comunhão com Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado faz com que o homem não tenha comunhão com Deus. E o pecado leva o homem para distante da presença do Pai. Por isso tanto sofrimento, tanta dor, tanto desespero, tanta angústia, tanto ódio, tanta maldade. Mas lá na cruz, nós vemos algo. Quando Jesus derrama o seu sangue, Jesus era o Filho unigênito de Deus. As criaturas estavam longe. Aí nós encontramos no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia dizendo que todos quantos creram, todos quantos receberam Jesus, olha bem, todos quantos creram, todos quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o privilégio de serem chamados seus filhos. Então, quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando nós cremos nele, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Então nós somos de Deus porque ele nos criou. E nós somos de Deus porque ele nos salvou, nos comprou, nos trouxe para ele através de Cristo. Então, através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Está escrito assim, ele veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o privilégio de serem chamados seus filhos.
os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, no momento em que você abre o seu coração e recebe Jesus, você se torna filho de Deus. Então, somos de Deus duas vezes. Eu sempre conto aqui uma ilustração de um pai que fez para o filho um barco muito lindo, muito bonito. Um pai caprichou, fez algo que encantava os olhos. E um dia o menino deixou o barco na calçada, a enxurrada veio e levou embora. E o menino perdeu o barco. O pai fez, mas a enxurrada levou embora. Tudo a ver. Deus criou o homem, mas o pecado afastou o homem de Deus. Em determinado dia, o menino passeando pela cidade viu na loja aquele barco. E o menino queria o barco de volta, mas o comerciante falou, não, isso aqui tem um preço, é caro, está muito bonito, não vou dar de graça. O menino correu e falou para o pai, pai, eu encontrei o barco, mas só que é muito caro. E o pai juntou tudo aquilo que tinha de precioso, todas as suas economias, foi lá e comprou o barco para o filho. E quando o pai pega o barco, dá para o filho e fala, filho, esse barco é seu duas vezes. Porque eu fiz o barco e eu comprei o barco. Então nós somos de Deus duas vezes. Porque Deus nos criou. Nós estávamos longe de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira que um dia a mensagem do Evangelho chegou até nós. Nós recebemos Jesus. E através de Jesus, nós nos voltamos para Deus e somos de Deus duas vezes. Ele nos criou e Ele nos resgatou. Então somos criados e somos filhos de Deus. Amém? Mas, amados, lá na cruz, quando Jesus inclinou a cabeça e morreu, isso daí já era 3 da tarde. Jesus foi colocado na cruz às 9 da manhã. Ao meio-dia houve trevas sobre a terra. E às 6 horas ele inclinou a cabeça e morreu. Ao seu lado estavam 2 criminosos, condenados. Um deles creu em Jesus e foi salvo. Mas quando Jesus inclinou a cabeça, a tarde já estava chegando. E para os judeus, o sábado eles não faziam nada. Então eles falaram para os soldados, vamos tirá-lo logo da cruz, para não atrapalhar a nossa Páscoa. E ainda esses 2 malfeitores estavam vivos. O que eles fizeram? Foram lá e quebraram a perna dos 2 malfeitores, para agilizar a sua morte. E assim, quando quebraram a perna, eles morreram rapidamente. Mas Jesus não precisou quebrar nada. Nenhum osso. É por isso, irmãos, que a igreja do Senhor tem que ser uma igreja amorosa. Não pode haver dissensão. Tem que haver perdão, compreensão. Um suportando a fraqueza do outro, um ajudando o outro. Amor, um pelos outros. Mas o que quero chamar a atenção é que assim como Jesus, ou Deus, tirou a costela de Adão e fez a mulher, eu imagino que lá na cruz, após quebrar a perna dos 2 malfeitores, o soldado foi lá e furou o lado de Jesus. E saiu água e sangue. Eu imagino que ali foi o embrião da igreja. Assim como Deus fez a mulher da costela de Adão, ali estava o noivo, Jesus, e o embrião da igreja. Foi do lado de Jesus.
Jesus foi sepultado, ressuscitou no domingo pela manhã, ficou com os discípulos 40 dias. E aí mandou que eles ficassem em Jerusalém orando. Até que do alto recebessem a promessa, o derramar do Espírito. Vocês vão receber virtude, unção, que há de vir sobre vós. Vocês vão receber autoridade, poder, para testemunhar, para falar do meu nome. E 10 dias depois, dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado naquela casa onde eles estavam orando. E ali houve algo tremendo. O poder de Deus se manifestou. Falaram em outras línguas, glorificaram a Deus, sentiram a presença de Deus. Foi algo muito forte. E ali então nasceu a igreja, no dia de Pentecostes. A igreja do Senhor nasceu, e nasceu com autoridade. Pois Pedro se levanta, vai à porta, prega para a multidão que estava curiosa para ver aquele barulho. E Pedro fala de Jesus, Jesus que vocês mataram, Deus ressuscitou, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E Pedro prega para aquela multidão, e aquela multidão abre o coração e recebe Jesus, crê em Jesus. E 3.000 almas desceram as águas do batismo. A igreja nasceu ali no dia de Pentecostes. Oh, meu querido, esse Jesus que morreu por nós, que deu sua vida no Calvário, Ele mandou que nós lembrássemos dele. E é isso que vamos fazer nessa noite. Comer do pão, beber do cálice, que simboliza o corpo do Senhor, sua carne e seu sangue. E ele disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, eu permaneço nele. É por isso que a igreja do Senhor Jesus realiza a Santa Ceia, lembrando de Jesus. E a ceia é uma oportunidade que a pessoa tem de se acertar com Deus. Se porventura tiver algum caminho tortuoso, ela se conserta, ela pede perdão, ela fala, Senhor, me abençoa, eu não quero mais errar, me ajuda, me fortaleça. Mas na ceia também, quando nós comemos o pão, nós nos lembramos que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. É uma oportunidade que o crente pode falar com Deus, Senhor, sara meu corpo, me dá saúde, cura, Senhor, essa enfermidade. Mas uma coisa é certa, quando você come do pão e bebe do cálice na ceia, é algo profético. Você está dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor brevemente voltará. Porque há uma promessa, que um dia todos nós estaremos na glória, numa grande mesa, e o próprio Jesus servirá a ceia para cada um de nós. Eu não sei como, mas imagina Jesus passando perto de você com pão e vinho, dizendo, servo bom e fiel, você perseverou, que coisa maravilhosa. Eu não sei como será, mas eu quero estar um dia sentado nessa mesa, tomando a ceia, servida pelo meu mestre, pelo meu Senhor, pelo Senhor Jesus. E nessa noite, queridos, nós vamos orar, nós vamos entrar na presença de Deus. E o mesmo Deus que lá no dia de Pentecostes derrama o poder, o fogo do seu Espírito, Ele vai derramar sobre nós nessa hora, antes de nós participarmos da ceia. Coloque-se em pé no seu lugar e vamos buscar a presença de Deus no nome de Jesus. Aleluia.